Vamos lá. Reunião extraordinária do dia 12 de maio de 2020. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida. Presente. João Fernando de Assis Cipriani. Presente. Joaquim Benedito de Almeida. José Carlos Souza Páscoa. Presente. José de Alencar da Silva. Marcos Martins. Otávio Júlio Gonçalves Filho presente. Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha. Presente. Rita Edith de Oliveira Fernandes. Presente. Solicito que os vereadores se coloquem de pé, por favor. Havendo número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar o nosso trabalho. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres Aquela hora você falou que estava lendo o negócio lá. do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, dos pareceres, Sabe o que dá lá? dos pareceres de Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Trabalho de Contas, Serviços, Política Pública Municipais, Urbanismo e Cidadania, nas proposições de lei número 14 e 16. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 14/2020. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 27 de abril de 2020 a proposição de lei número 14/2020, que dispõe sobre a revisão da remuneração de agentes públicos, com vencimentos aquém do mínimo nacional do Plano Nacional dos Professores para o exercício de 2020, encaminhado para essa comissão no dia 12 de maio de 2020, para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico exarado pelo advogado deste Poder Legislativo. Assim, o relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 14/2020, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 14/2020. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 12 de maio de 2020. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho. Relator José Carlos Souza Páscoa. Secretário Carlos Alberto de Almeida. Parecer. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei número 14/2020. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 27 de abril de 2020 a proposição de lei número 14/2020, que dispõe sobre a revisão da remuneração de agentes públicos, com vencimentos aquém do mínimo nacional e do Plano Nacional dos Professores, para o exercício de 2020, distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que concluiu por sua aprovação e encaminhada a esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer jurídico e contábil acostado ao processo legislativo, não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de lei número 14/2020, sendo acompanhada pelo presidente e pelo secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 14/2020. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 12 de maio de 2020. Presidente Rita Edith de Oliveira Fernandes. Relator Marcos Martins. Secretário José de Alencar da Silva. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 14/2020. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 27 de abril de 2020 a proposição de lei número 14/2020, que dispõe sobre a revisão da remuneração
de agentes públicos, com vencimento aquém do mínimo nacional e do Plano Nacional dos Professores, para o exercício de 2020, distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que concluíram por sua aprovação e encaminhada a esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei, de acordo com as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e pareceres jurídico e contábil, acostado ao processo legislativo, não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de lei número 14/2020, sendo acompanhada pela presidente e secretária. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 14/2020. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 12 de maio de 2020. Presidente Rita Edith Oliveira Fernandes, relator Carlos Alberto de Almeida, secretária Priscila Fernanda Neves Souza Rocha. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 16/2020. De autoria da mesa diretora, foi protocolada em 11 de maio de 2020 a proposição de lei número 16/2020, que concede a revisão geral anual dos vencimentos ao pessoal do Poder Legislativo do município de Matias Barbosa e da outras providências. Encaminhado para esta comissão no dia 12 de maio de 2020, para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico exarado pelo advogado deste Poder Legislativo. Sendo assim, o relator desta comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação da proposição de lei número 16/2020, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 16/2020. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 12 de maio de 2020. Presidente Marcos Martins, relator José Carlos Souza Páscoa, secretário Carlos Alberto de Almeida. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei número 16/2020. Relatório. De autoria da mesa diretora, foi protocolada em 12 de maio de 2020 a proposição de lei número 16/2020, que concede a revisão geral anual dos vencimentos ao pessoal do Poder Legislativo do município de Matias Barbosa e da outras providências, e distribuído à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que concluiu por sua aprovação e encaminhada a esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer jurídico e contábil, acostado ao processo legislativo, não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator dessa comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de lei 16/2020, sendo acompanhado pelo presidente e pelo secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 16/2020. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 12 de maio de 2020. Presidente Rita Edith Oliveira Fernandes. Relator Marcos Martins. Secretário José de Alencar da Silva. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei 16/2020. Relatório. De autoria da mesa diretora, foi protocolado em 12 de maio de 2020 a proposição de lei número 16/2020, que concede a revisão geral anual dos vencimentos ao pessoal do Poder Legislativo do município de Matias Barbosa e da outras providências.
Distribuída às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que concluíram por sua aprovação e encaminhada a esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei, de acordo com as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e pareceres jurídico e contábil, acostado ao processo legislativo, não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de lei número 16/2020, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 16/2020, Câmara Municipal de Matias Barbosa, 12 de maio de 2020. Presidente Rita Edith Oliveira Fernandes, relator Carlos Alberto de Almeida, secretária Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha. Peço ao secretário também que faça a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da proposição de lei número 29/2020. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 29/2019. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 29 de agosto de 2019 a proposição de lei número 29/2019, que altera o anexo único da Lei 1006, de 10 de junho de 2009, que cria o cargo em Comissão de Assessor de Comunicação Social na estrutura administrativa da Prefeitura de Matias Barbosa, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 11 de maio de 2020. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada à matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Sendo assim, o relator opinou por se dar à proposição de lei número 29/2019 a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Proposição de lei número 29/2019. Altera o anexo único da Lei 1006, de 10 de junho de 2009, que cria o cargo em Comissão de Assessor de Comunicação Social na estrutura administrativa da Prefeitura de Matias Barbosa. Sala das Comissões, 12 de maio de 2020, presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator José Carlos de Souza Páscoa, secretário Carlos Alberto de Almeida. Só corrigindo aqui, eu pedi para ler o parecer de redação da proposição de lei número 29, eu falei 2020 a 2019. Tá? Está em discussão agora a proposição de lei número 29/2019, que altera o anexo único da lei número 1006, de 10 de julho de 2009, que cria o cargo em Comissão de Assessor de Comunicação Social na estrutura administrativa da Prefeitura de Matias Barbosa. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, manifeste. Aprovada por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 14/2020, que dispõe sobre a revisão da remuneração de agentes públicos com vencimentos aquém do mínimo nacional e do Plano Nacional dos Professores para o exercício de 2020. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, manifeste. Aprovada por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final. Está em discussão a proposição de lei número 16/2020, que concede revisão
geral anual dos vencimentos ao pessoal do Poder Legislativo do município de Matias Barbosa e da outras providências. Lembrando que essa revisão é só a correção inflacionária, não tendo aumento real, simplesmente o IPCA. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhada para a Comissão de Redação e Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final. Não tem, ele já leu os professores do 2, 14, 16. Pelotas. A palavra vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho. Requeiro a dispensa de tertício previsto no parágrafo 1º do artigo 167 do Regimento Interno, que Vossa Excelência convoque reunião extraordinária após esta, a fim de apreciar em segunda discussão e votação as proposições de lei número 14/2020 e 16/2020. Está em discussão o pedido de dispensa do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho. Está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Antes de eu fazer a chamada final dos vereadores, eu só queria deixar aqui registrado que hoje, como diz o novo vereador, hoje é dia do enfermeiro, não é isso? Deixar registrado aí nos anais da casa, ainda mais no período desse de pandemia, onde está aí todos os enfermeiros trabalhando, né? Entregando aí a própria vida em jogo, né? Então, queria parabenizar, em nome de todos, parabenizo o novo vereador Otávio, queria dar um abraço a todos lá. E a vereadora Priscila, Também que é da área de saúde. da área de saúde, enfermeira e agora médica, né? Enfermeira e doutora. Não, pois é, enfermeira e agora médica, né? Meus parabéns a todos, que leva também a todos lá, viu? E o Peço- aniversariante, presidente. Perdão. E hoje o aniversariante, José Carlos de Souza Páscoa. 27. E amanhã, Meus parabéns. E amanhã o nome vice-presidente, né? E amanhã, né? Eita coisa. 31. Tá 67. Aí que beleza. 367. É isso aí, que bom. Que Deus dê bastante vida a vocês, tá? A todos. E que a gente curta bastante esse resto de vida para nós ainda. Com certeza. Peço ao secretário fazer a chamada final dos vereadores. Passarei de 90 com saúde. Carlos Alberto de Almeida, João Fernando de Assis Presente. Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos Souza Páscoa, José de Alencar da Silva, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha, Rita Edith de Oliveira Fernandes. Agradeço a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos e já fico convocado para a próxima sessão extraordinária. Muito obrigado.